Você sabia que o Joey Ramone foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide? Foi refém do transtorno obsessivo-compulsivo, fazia movimentos repetidos num looping eterno e tá pra sair um filme sobre ele. Joey Ramone hoje no Cada Caso, um Caos. Olá, eu sou a Luca, sou locutora e também estou no estágio em psicologia e aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com Rafa Bolo, Pombo Produções. E hoje tem a participação da mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, maravilhosa, gente boa, minha professora e coordenadora da psicologia da FAM, a Jônia Lacerda. E você que curte o programa, agora também pode ser membro no canal com várias recompensas, tem aquele esquema do Apoia-se, apoia.se/Cada Caso um Caos e aceita as Pix também, cadacasumcaos@gmail.com. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do Joey Ramone, né? O Jeffrey Ross Hyman. Ele nasceu numa família judia no dia 19 de maio de 51 no Queens, Nova York. Nasceu com uma treta já, né? Ele tinha um teratoma na coluna, onde aqueles tumores, tem dente, pelos, escambau? Então, quando ainda era um feto, uma massa do que deveria ser um outro bebê se fixou ali na espinha dorsal, formando um tumor, tipo de uma bola de beisebol na coluna. O Joey precisou então passar por uma cirurgia extremamente arriscada quando tinha semanas de vida e os médicos não sabiam que tipo de sequelas poderia sofrer ali no futuro. Ele cresceu com o seu irmão, o Mitchell Lyde. A mãe, a Charlotte, comandava uma galeria de arte e o pai, Noel Hyman, que além de comandar uma empresa de transportes, era um carinha difícil e bem temperamental. Uma vez, num ataque de fúria, ele arremessou o Joey com tudo na parede quando ainda era uma criança. Os pais acabaram se divorciando quando ele estava na adolescência. Então o Joey sempre foi meio assim encanado com a aparência, né? Sempre foi meio pirulão, quietinho, era alvo fácil dos bullies ali na escola. Nessa época ele vivia na sala do diretor porque, nas palavras dele, era um desajustado, um pária, um solitário. Ele falava que a galerinha do Greasy estava sempre querendo arrebentar ele. Então fala que eles andavam ali em bandos com aqueles malditos conversíveis e eles estavam tentando me matar. Foi por aí que o Joey começou a se comportar de forma estranha, né? Então ele deitava e levantava da cama assim várias vezes, né? Repetidamente antes de conseguir dormir, ouvia vozes, ficava pistola com qualquer um que perguntasse o que está acontecendo, o que você tem? Ele ficava muito puto. Numa dessas, ele chegou a puxar uma faca para a própria mãe. Do nada, ele podia explodir numa raiva surreal. Lembra do pai? Então, ele estava meio que nessa pegada aí. Aos 21, se internou para ver qual parafuso ali que estava solto. Ele falou, cara, não quero ficar um mano assim, né? Fez uns exames para descobrir o que estava rolando e acabou ficando lá por mais um mês. Os médicos diagnosticaram ele com esquizofrenia paranoide com danos cerebrais mínimos. Por conta disso, ele começou a receber uma ajuda do governo por ser considerado incapaz de contribuir para a sociedade trabalhando. Os problemas do Joey foram agravados, então, pelo transtorno obsessivo-compulsivo, né? O toque e as tais vozes da cabeça que acompanhariam aí até o final da vida. O irmão dele falou, essas vozes na cabeça dele diziam, você não fechou essa porta direito, você tem que fazer de novo. E ele fazia a mesma coisa 20 vezes até que tivesse, entre aspas, certo. Bom, só que os problemas mentais e físicos não impediram ele aí de cair com as 10 no estilo de vida hippie. Quando bateu os 21, ainda não tinha muito bem definido o que ele ia fazer da vida. Tava meio que ali relentão, assim, ao Deus dará, e foi chutado de casa pelo namorado da mãe. Pouco antes, no início da adolescência, a mãe deu de presente umas peças de bateria e ele ficava acompanhando os sons ali dos Beach Boys e também nos Beatles, né, na bateria ali reduzida, pegada a chacrinha barra polegar. Depois pirou no som do Bowie, né, que inspirou ele a se aventurar ali numas bandinhas aqui e ali, chegando a também entrar numa banda de glam rock chamada Sniper, e ele tinha o pseudônimo então nessa época de Jeff Starship. Em 74, depois de deixar a banda, ele recebeu um convite para ser bateria de uma banda de uns carinhas aí chamado Johnny e Didi. O Johnny não foi muito com a cara da estileira hippie do Joey, mas acabou abraçando. Começaram a ensaiar que nem louco e ficavam ali fritando pensando no nome da banda. Foi nessas que o Didi sugeriu que eles se chamassem The Ramones, inspirados aí pelo nome que o Paul McCartney usava quando ele ia se registrar nos hotéis para dar um perdido ali na geral, né? Ele colocava o nome de Paul Ramon. E eles amavam esse nome, achavam assim absolutamente ridículo de maravilhoso. Mas o quadrado mágico não pintou logo de cara não. O Didi tava suando o buço para tocar e cantar ao mesmo tempo e o Joey não conseguia desenrolar direito na bateria. Foi aí que o outro parça, Tommy, sugeriu que o Joey fosse pro front e virasse vocal. O Johnny não
curtiu a ideia não, ele queria um cara mais bonitão, mais boa praça, que ele era muito bizarro. Mas pro Tommy era justamente essa história, né, do Joey ser esquisito que fazia dele o frontman perfeito pra banda. Então, em 74, o Ramones debutava no seu primeiro show no lendário CBGB com um set que durou impressionantes 17 minutos. Pouco depois, em 76, botavam na pista lá o histórico álbum de estreia, que não era só espetacular, como definiria o punk rock pro mainstream. Antes, o termo punk era usado no pejorativo, né? Geralmente trazia conotações homofóbicas e tudo mais. Mas o Ramones mudou isso aí e o punk começou a representar toda uma estética de contracultura. Aliás, olha o jeito que o disco começa, abrindo com a pedrada Blitzkrieg Bop, que até hoje é tocada a exaustão em tudo que é lugar, né? A famosa Hey Ho, Let's Go. Apesar do sucesso que o Ramones vinha conquistando a cada disco, as relações internas ali iam se deteriorando na mesma proporção e cabeças batiam ali. Os fãs tinham o Joey como líder da banda porque era ele que estava ali no front. Mas quem comandava mesmo ali a operação toda era o Johnny. E nesse trampo, ele era bem ditador. Ele cobrava a multa dos membros que se atrasavam ou chegavam muito louco ali pras gigs, gritava assim na cara da geral, dava tapa na cara, era KGB 1000 graus, assim. E não é modo de falar não, viu? Ele chegou a socar o Didi por erros bestas, assim, durante os shows. E o caldo foi azedando, ainda mais depois que o Joey começou a namorar a Linda Danielle, que conheceu no set do longa Rock and Roll High School de 79. Ela começou a acompanhar os caras numa turnê e depois de um tempo a galera começou a se ligar que ela tava dando umas olhadinhas pro Johnny. E do nada eles davam umas sumidas assim. E não deu outra. O Johnny tava mesmo beliscando ali a Linda. Um tempo depois, em 82, o Joey tomou um pé, né? E a Linda juntou as escovas de dente ali com o Johnny e passou a ser conhecida pela singela alcunha de Yoko Ramone. Já o Joey nunca superou, começou a tornar o caneco, dar altas narigadas. Além disso, passou a falar várias do que rolou nas músicas, né? The KKK Took My Baby Away. Muita gente fala que foi escrita pro Johnny, mas ele falou que não, que ele já tinha escrito essa música muito antes. Bom, anos depois, o Joey viria a confessar que esse episódio realmente destruiu o relacionamento da banda porque o Johnny tinha passado dos limites. Mas os Ramones sabiam esconder muito bem a sujeira ali embaixo do tapete e subiam no palco para trampar como se nada. Além de lidar com essas tretas todas, o Joey vinha batalhando contra o toque, que nunca deixou de atrapalhar a vida dele. Uma vez, depois que a banda tocou na Inglaterra, o Joey insistiu em voltar para o aeroporto só para refazer um passo. Fora que aquela treta que ele tinha com a imunidade estava batendo cada vez mais, e ele sempre estava internado, assim. E o Johnny ficava muito puto com tudo isso e às vezes achava que era migué do Joey, sabe, para dar perdido. Em 94, a banda foi convidada para tocar na Argentina com um cachê astronômico. Todo mundo ficou maluco e queria fazer a gig, mas o Joey, que estava com seus problemas de saúde, puxou o freio de mão e geral deu com a boca no painel. O Johnny ficou possesso e encarou a parada como uma ramelada. Não botava fé que o Joey estava doente de novo, sabe assim? O clima entre os caras não era legal. Depois do último show do Ramones, que teve a presença do nosso querido Ed Vedder, do Pearl Jam, que também tá por aqui, os caras foram pro camarim e vazaram assim, sem trocar ideia. Apesar do Johnny não botar uma fé, a saúde do Joey de fato não estava legal. Ele tinha descoberto um linfoma na medula óssea, então era muito difícil, né, para ele ter aquele gás nas turnês, ainda mais porque o show do Ramones não era pouca zoeira. E ele não se sentia confortável em dividir isso com os seus parceiros de banda, porque era uma coisa bem empresarial mesmo, assim, sabe? Protocolar. Eles não eram amigos ali, né? Ele e o Johnny era uma coisa assim da banda, principalmente, né, com o Johnny. Daí pra frente a saúde foi se deteriorando cada vez mais. Em 98 começou a fazer químio e nos poucos dias que se sentia bem, trampava no álbum solo Don't Worry About Me, né? Não se preocupe comigo, que além do sensacional cover de What a Wonderful World, tinha esse som com esse título aí de Partiu o Coração, né? O cara já estava ligado, ele até deu uma melhorada, mas a saúde voltou para os estágios críticos depois de um acidente na virada de 2001. Ele começou a ouvir as fatídicas vozes ali na cabeça e ficou indo e vindo do escritório para ver se tinha trancado a porta. Numa dessas, adivinha, caiu e quebrou o quadril e precisou de cirurgia, o que fez com que a químio ali fosse interrompida e aí começou aquela session no downhill. O único membro do Ramones que foi dar um salve no Joey foi o Mark. Ele ligou pro Johnny no dia seguinte falando, mano, você precisa visitar ele, a janela tá se fechando, enfim. E o Mark, eu já entrevistei ele, é um cara que parece ser bem legal mesmo, assim, bem gente boa. E o Johnny respondeu, sabe o que pra ele? Deixa fechar essa janela, ele não é meu amigo. E a janela, infelizmente,
fechou no dia 15 de abril de 2001, onde a família e amigos do Joey se reuniram ao lado do leito dele, né, e tocaram a música In a Little While do U2, que o Joey adorava. Quando a música chegou no fim, o Joey já tinha fechado os olhos e morreu assim aos 49 anos de idade. O legado que o Joey deixou com o Ramones vive até os dias de hoje, né? O que a gente mais vê são várias gerações com a camisa do Ramones, o impacto que eles tiveram não só na música e no rock, como no movimento aí, né, de toda a contracultura, é inegável e continua reverberando com força, mesmo com todo esse rebosteio, né, com o Johnny. Ele mesmo assume que nunca considerou em hipótese alguma continuar com o Ramones sem o Joey na voz. Ele falou, ó, ele era o nosso vocalista. Legal, né? Tá para sair um filme baseado na vida do Joey e na biografia escrita pelo irmão. Chama Eu Dormi com o Joey Ramone. Tem o livro já, né? O ator Pete Davidson foi escalado para interpretar a lenda. O filme ainda não tem uma data fechada aí de estreia, mas como a família do Joey não só deu a bênção, como está envolvida na produção, a gente pode esperar coisa boa vindo aí em breve. Conta pra gente aí qual informação também que você acha relevante, que tem que ter aqui nos comentários, qual o som dos Ramones que você mais gosta, do Joey, fala aí pra gente, vamos somando nossa comunidade. Bom, para falar um pouco mais sobre tudo isso, né, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, vamos ver a psicóloga Jônia Lacerda, mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, coordenadora e professora do curso de psicologia da FAM, minha professora maravilhosa. Aliás, se você estiver pensando em fazer psicologia, tô no último semestre aí da FAM, tá acabando, e mais do que indico, assim, adoro, desde o começo, assim, eu achei uma faculdade incrível, até agora no final, é muito legal, e eu tive as aulas de psicopatologia que eu amo com esta professora, que é faixa preta no assunto, então bora ver. Fala aí, professora Jônia Lacerda. Olá, Luca, e a todos que acompanham o canal da Luca. Muito obrigada pelo convite em falar aqui do transtorno obsessivo compulsivo, um quadro difícil que tende a ser crônico, ou seja, durar muito. E o que é o toque? Esse transtorno, onde a pessoa tem sempre a sensação de que algo está incompleto, algo não está certo, algo de muito ruim vai acontecer. Essa é a experiência de quem tem toque. Obsessão e compulsão é o que define o toque. O que é obsessão? Obsessão são pensamentos, ideias, sensações de que algo muito ruim vai acontecer. Acontece também as obsessões em imagens, coisas que a pessoa vê, imagina e que ela não consegue deixar de pensar naquilo. Coisas que dão nojo, pensamentos relacionados a tabus, situações proibidas, que trazem muita angústia para a pessoa. Isso é a obsessão, coisas intrusivas que você não consegue evitar. E o que é a compulsão? A compulsão é a solução que na cabeça da pessoa ela constrói para evitar que a obsessão aconteça. São comportamentos muito rígidos, ritualizados, por exemplo, de limpeza, de checagem, que ela faz obsessivamente para que a ideia terrível não se concretize. Então ela limpa 25 vezes as mãos de determinado jeito para que aquela doença terrível não entre no corpo dela, por exemplo. Compulsão são esses comportamentos que na cabeça da pessoa a aliviam da ideia obsessiva de que coisas terríveis podem se concretizar. E qual a causa de um funcionamento assim? Os médicos psiquiatras investem mais na pesquisa das causas biológicas, da pessoa ter uma tendência genética, né, um temperamento que o dispõe a ter essa resposta na vida, a resposta obsessiva. Já os psicólogos investem mais na pesquisa das causas ambientais, por exemplo, os eventos traumáticos na infância. É provado, né, que essas pessoas têm experiências um pouco mais difíceis na infância. Por exemplo, nesse caso que a Luca contou, de situações muito agressivas, que trouxeram muito medo, muita raiva, muito ódio, coisas que a pessoa não conseguiu, tão pequena, pensar e elaborar. O toque tem jeito, tem cura. Quando o caso é bem acompanhado, há uma importante
para quase que uma remissão em cerca de 40% dos casos. E a abordagem, como vocês podem imaginar, é multidisciplinar. A situação domina muito a pessoa, então a terapêutica medicamentosa com o psiquiatra é importante para que a pessoa consiga sair de casa, funcionar, não ficar nesse estado de controle tão absoluto de tudo e todos. Mas a terapia psicológica, a psicoterapia, ajuda que a pessoa reveja o seu funcionamento interpessoal e intrapessoal, com ela mesma e com os outros. Os tratamentos são gradativos. É muito importante que eles se mantenham ao longo do tempo para se construírem novas estratégias de vida e maneiras da pessoa se pensar. Valeu, Jônia Mestra! E ó, você que está vendo a gente pode ser membro aqui do canal, hein? Aproveita! E muito obrigada, Juliana Ribeiro, a Costura da Deia, Janaína Rocha, Tadeu Varela, Rodrigo Benício, Michele Pecharque, Maurício Carneleto, e você também pode apoiar, apoia.se/Cada Caso um Caos, ou Pix também, e tem aí para você ser membro. Valeu e até semana que vem. Me segue no Insta, Luca89FM.